O universo Ultimate foi criado para atrair novos leitores e fãs dos recentes filmes de herói dos anos 2000. O primeiro personagem desse selo foi o Homem-Aranha. Se nesse universo podiam testar qualquer coisa, poderiam até mesmo matar Peter Parker? Como fechar o ciclo de um dos personagens mais populares da Marvel? Fala, marinheiros geek de toda a internet, sejam bem-vindos a mais um HQ. Eu sou o Sérgio e hoje vamos falar sobre A Morte do Homem-Aranha, HQ escrita pelo Brian Michael Bendis e desenhada pelo David LaFuente e Mark Bagley. Em meados dos anos 2000 começaram a surgir filmes de super-heróis que adotavam uma estética um pouquinho mais realista, mais próxima do nosso mundo mesmo. Assim foi X-Men, que abriu as portas para que outros filmes seguissem essa deixa, e 2 anos depois, em 2002, surgiu o primeiro filme do Homem-Aranha dirigido pelo Sam Raimi. Eu era criança na época e eu lembro que esses filmes começaram a despertar essa curiosidade pelo mundo dos quadrinhos e foi aí que essas edições da Marvel me fisgaram para sempre. O Ultimate Spider-Man, ele tinha uma estética muito parecida com a do filme, né? Ele tinha muitos elementos que lembravam o filme do Sam Raimi. O primeiro vilão que o Peter enfrentava era o Duende Verde. Esse selo foi ficando então cada vez mais popular e outros super-heróis ganharam suas revistas no selo Ultimate, onde a essência das personagens era mantida, mas elas podiam ser reimaginadas de alguma forma, né? Serem trazidas um pouco para a atualidade, né, para o nosso mundo, distanciando um pouco da realidade um pouco datada que tinham esses personagens sendo levados nas abordagens clássicas, né, que foram criadas por volta dos anos 60. Exemplificando essa ideia de trazer eles mais para o mundo atual, o Peter, que sempre trabalhou no Clarim Diário, no jornal de Nova York, né, no universo Ultimate ele trabalha no site do Clarim, né, ele trabalha como webmaster num site de notícias. Outra coisa também é que eles mantêm a faixa etária das personagens próxima dos leitores, então muitos dos personagens são retratados como adolescentes, né? O Stan Lee cria o Homem-Aranha justamente para ele ser esse personagem próximo dos leitores. Ele faz dele um adolescente do Queens para que a gente possa se identificar com ele. Ele não é um super-herói milionário ou uma divindade, como por exemplo Thor ou Homem de Ferro. Ele é um garoto que pega transporte público, tem que lidar com o dever de casa, com a menina que ele gosta na escola, e além disso é um super-herói que salva essas pessoas próximas dele e ajuda esse universo micro, né, dentro da cidade também, essas ameaças do dia a dia, ameaças cotidianas, longe dessas ameaças intergalácticas como, sei lá, o Galactus ou Thanos. E isso sempre foi algo que me atraiu muito no Homem-Aranha, né? Ele é meu super-herói favorito, eu acho que justamente por causa disso. Essa ideia de como é louvável você ser o amigão da vizinhança, você ajudar as pessoas próximas a você. Ou até mesmo ser um herói, né? Ter um ato heróico ao colocar os interesses daqueles que a gente ama na frente dos nossos próprios. Uma coisa que eu não gosto tanto nos filmes, né, nas adaptações cinematográficas do Homem-Aranha, é que geralmente eles pulam essa idade do Peter. Ele geralmente começa adolescente e de repente ele já pula para a formatura e aí ele já é adulto, lidando com trabalho e etc. Pulando todo esse caráter mais high school do Homem-Aranha. Que é algo que aparece bastante em muitos quadrinhos, em muitas sagas do Homem-Aranha e que eu acho que representa tão bem a essência do personagem. Eu atribuo a isso também o grande sucesso que tem feito o Homem-Aranha do Tom Holland, por exemplo, né? Então é muito legal poder ver esse Homem-Aranha aqui, por exemplo, no De Volta ao Lar. É um filme super high school, super trazendo essa ideia de que o Homem-Aranha é o amigão da vizinhança. Depois, na Guerra Infinita, esse mesmo adolescente é jogado no meio de uma guerra intergaláctica muito maior do que ele, do que todo aquele grupo de heróis. E é muito genuíno poder ver ele depois completamente aterrorizado frente a uma possível derrota, por exemplo, frente à morte que ele pode enfrentar naquele momento. Então, com o estrondoso sucesso que foi o universo Ultimate, né, eles já estavam chegando na revista número 150, mais ou menos, e aí começaram a pensar qual que seria o próximo movimento ousado e inédito que eles poderiam testar, que seria completamente impensável dentro da revista oficial do Homem-Aranha, que era o Amazing Spider-Man. Foi então que veio essa ideia realmente polêmica e ousada, que era matar o Peter Parker e fazer com que outra pessoa assumisse o uniforme do Homem-Aranha. A ideia do Bendis era justamente não apelar para aquelas mortes clássicas dos quadrinhos, né? Aquelas mortes falsas, em que o personagem supostamente morre e depois reaparece com um nome diferente, com alguma alteração genética e tudo mais. Seria realmente o fim de Peter Parker para que outro Aranha pudesse surgir, porque eles sabiam que seria impossível qualquer outro personagem competir com o Peter em popularidade.
A condução da narrativa dessa HQ é muito legal, porque você já sabe no título do arco o que vai acontecer. Assim como em Romeu e Julieta, por exemplo, que no prólogo já se diz tudo o que vai acontecer, mas a narrativa é tão envolvente que vai te afligindo a ponto de você querer que as coisas mudem, torcer para que tudo dê certo. Aqui não há um spoiler que vai estragar a sua experiência. O foco está realmente no como as coisas vão acontecer e não no que vai acontecer. Então, contextualizando um pouco algumas coisas que aconteceram no universo Ultimate até chegarmos aqui. A S.H.I.E.L.D. decide treinar o Homem-Aranha para que ele possa se juntar ao grupo de super-heróis conhecido como Os Supremos, que é o equivalente no universo Ultimate para os Vingadores, liderados pelo Thor, pelo Capitão América, o Homem de Ferro. E dentro dos Supremos, o Tony Stark acredita no potencial do Peter, né? Ele acredita que o Peter pode vir a ser um Supremo, e em contrapartida o Capitão América acha que ele não está pronto, ele acha que o Peter ainda é muito imaturo, ele não é um soldado, não sabe ainda que ele pode lidar com a morte tanto dos outros quanto com a própria. A Gwen Stacy, que supostamente havia sido morta pelo Carnificina, retorna misteriosamente à vida e começa a viver com o Peter e com a Tia May, né, na casa deles. A Tia May sabe que o Peter é o Homem-Aranha, e o J. Jonah Jameson, do Clarim Diário, é salvo pelo Homem-Aranha, descobre a verdadeira identidade dele e então muda drasticamente a sua opinião sobre esse super-herói. O Bendis já havia considerado matar o Peter em 2009, mais ou menos, na saga Ultimato, que era um cenário ideal para que o personagem morresse, mas como ele ainda tinha muitos planos para o selo, para o Peter Parker, etc., não pareceu certo na época. Então aqui eles criam uma história em que as circunstâncias são realmente pensadas para que o Peter possa, enfim, fechar esse ciclo e possa morrer. Vou fazer aqui um breve resumo da história, então quem não quiser spoilers pode pular para quando o vídeo estiver coloridinho de novo, mas eu reforço aquela ideia de que nessa HQ tudo está muito mais no como as coisas acontecem do que no que acontece. Então é uma experiência que eu não acho que possa ser diminuída por spoilers, mas fica a seu critério. 6 dos mais perigosos vilões que o Homem-Aranha já enfrentou se unem numa fuga da prisão da S.H.I.E.L.D., liderada pelo Duende Verde. O Duende sabe que o Homem-Aranha é o Peter Parker, então ele decide ir até a casa do Peter para poder então atacá-lo. O Peter, ao saber dessa grande fuga em massa da prisão da S.H.I.E.L.D., corre para casa para falar para Tia May e para Gwen Stacy fugirem dali e se protegerem. Paralelamente a isso, está acontecendo uma grande batalha envolvendo os Supremos, né? Eles estão numa luta com o Nick Fury, e o Peter vai lá tentar ajudar eles. Então ele é gravemente ferido ao tentar salvar a vida do Capitão América. Ele entra na frente de uma bala e aí acaba sendo gravemente ferido, sim, para salvar o Capitão América, que algumas horas antes estava dizendo que ele não tinha maturidade suficiente para ser um herói e estava descascando o Peter. O Peter fica então inconsciente, só que quando ele recupera a consciência ele vê os vilões indo em direção à sua casa. Então ao invés de ir atrás de um hospital, ele vai atrás dos super vilões para tentar detê-los. Então acontece tudo aquilo que vocês imaginam, uma grande batalha épica em que o Peter vai neutralizar esses vilões e vai culminar no sacrifício dele para salvar a sua tia e os seus amigos. É extremamente emocionante e eu acho muito bonito ver o Peter morrendo para salvar a tia, já que aquilo que mais assombra ele é não ter conseguido salvar o próprio tio. É uma morte louvável pro Aranha e abre um caminho muito bem para que venha o Miles Morales, o Homem-Aranha negro de descendência porto-riquenha e que nós tanto amamos. Eu amo, pelo menos. Vamos então para o nosso gráfico de riscos, iniciando pelo risco de paralisia. O risco de você ficar horas paralisado na mesma página admirando a arte. Vai uma nota 8 de 10. Eu achei muito curioso que nessas revistas do selo Ultimate eles vão mudando o artista no meio das histórias, assim, né, no meio dos arcos. E aí você consegue ver que o traço vai mudando, o modo como os personagens vão sendo representados. E isso é muito interessante também. Eu gosto bastante que as artes da série Ultimate, elas têm muito movimento, assim, principalmente no título do Homem-Aranha, a gente consegue ver bastante essa movimentação da personagem na arte, no modo como ela é representada, e tem, assim, páginas duplas incríveis, como essa, por exemplo. Então a gente tem artes realmente muito legais. Seguindo para o risco de contrato eterno, o risco de você ter que ler uma infinidade de HQs para completar essa história, vai uma nota
8 de 10. Esse é um probleminha da Marvel, assim, é muito difícil você encontrar um arco que seja realmente só uma série de revistas, né? Geralmente tem várias revistas acontecendo paralelamente, com outros personagens que também fazem parte dessa história. Então, para realmente ver de uma forma aprofundada essa história, você tem que ler todos os títulos. A morte do Homem-Aranha em si é uma que tem poucas coisas paralelas, né? A historinha nas revistas oficiais tem o seu início, meio e fim, mas depois tem muita coisa que surge. Tem, por exemplo, Ultimate Fallout, que é incrível, é uma outra série que vem logo depois que mostra como esse mundo do universo Ultimate reagiu à morte do Peter. É uma HQ muito legal e tem assim uma cena muito boa envolvendo o Capitão América e a Tia May no funeral do Peter, é uma cena muito forte. Então tem muita coisa legal assim nesses desdobramentos dessa HQ. Próximo risco, risco de fandom, risco de surgirem milhares de fanfics e fanarts desse universo, vai uma nota 7 de 10. O universo Ultimate ele é muito fértil para que surjam diversas fanfics, até porque ele quase que nasce como uma fanfic, né? Uma fanfic feita por profissionais incríveis da Marvel, reimaginando personagens clássicos dos anos 60. Esse selo trouxe e inspirou muito do que a gente vê nos cinemas, né, no MCU. Então é muito legal ver, por exemplo, como os personagens lembram um pouco os atores que posteriormente foram escalados para fazer esses personagens, né. E tem até um momento no universo Ultimate que é muito legal, em que o Nick Fury, né, que ele é negro no universo Ultimate, ele fala que se fizessem um filme baseado neles, ele com certeza seria interpretado pelo Samuel L. Jackson, que foi o que aconteceu alguns anos depois. Seguimos para o risco de esmagamento, o risco da realidade retratada aqui te esmagar feito uma panqueca. Não tem como não ser um redondíssimo 10 de 10. Pra mim foi impossível não me emocionar com esse desfecho, principalmente com o que acontece depois no Fallout. E essa capa alternativa do Peter com o tio Ben em si já justifica esse 10. E eu confesso que eu passei muita vergonha lendo essa HQ em locais públicos, porque é impossível manter uma cara neutra. Afinal de contas é um Peter moleque de 16 anos se sacrificando pra salvar os amigos e a família dele. MCU, você não me inventa. Kevin Feige, não me inventa. Deixa o Tom Holland em paz. Próximo risco, risco de explosão. O risco da sua cabeça explodir em milhares de pedacinhos incandescentes. Não tem também como não ser um redondíssimo 10 de 10. A narrativa é amarrada de um modo muito envolvente e eu gosto muito das escolhas que o Bendis faz. Ele já venceu 2 Eisners de melhor escritor e é responsável por alguns dos melhores arcos da Marvel, como Dinastia M, Vingadores à Queda, que já tem vídeo aqui no canal a respeito, e toda uma série de arcos maravilhosos dos Novos Vingadores. Digamos que ele é bom em encerrar títulos para começar novos arcos. Recentemente ele deixou a Marvel e agora assinou um contrato com a DC Comics, então ele está assumindo alguns títulos da DC, como Super-Homem, por exemplo. Então vamos ver o que vem por aí, nesses títulos da DC, liderados pelo Bendis. E vamos ao risco derradeiro, risco pombo correio, o risco de você sair por aí indicando essa HQ para todo mundo ler. E vai o terceiro 10 de 10. O Homem-Aranha é, sem dúvidas, um dos heróis mais populares dos quadrinhos e do cinema. Ele, com sua mensagem de poder e responsabilidade, nos cativa há anos, e é praticamente impossível encontrar alguém que não conheça minimamente a história desse herói. Então é muito emocionante se despedir do Peter Parker, principalmente em uma HQ tão consistente e com uma narrativa tão envolvente. Leiam A Morte do Homem-Aranha porque é uma experiência única e vale muito a pena para todos os fãs desse super-herói incrível. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em curtir aqui embaixo para dar aquela ajudinha pra gente, compartilhe com seus migs e se inscreve aqui no canal da Maré Geek para ficar sempre por dentro de todo o conteúdo que a gente lança. Amanhã iniciamos a segunda temporada de Desaventureiros, a nossa websérie aqui do canal. Então fiquem ligados que nas próximas semanas teremos muita novidade e muito conteúdo por aqui. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até semana que vem.